Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo tá um pouco atrasado, porque eu ando muito ocupado também. Muitas coisas que eu tenho que fazer no meu dia, né? E lidar com muitas coisas, então no final de semana eu já tô extremamente cansado, então quero descansar um pouco. E aí eu tenho que gravar o vídeo, eu gravo o vídeo, corto também as partes que eu achei errado, que eu falei errado, alguma coisa assim. E depois eu mando pra edição, procuro as fontes, né, da edição, porque eu não trabalho com edição, né? Eu sei editar, por exemplo, se eu me dedicar assim, eu sei editar até que relativamente bem. Só que como eu não trabalho com isso, eu não tenho as coisas separadas ali, né? Os presets, eu tenho que fazer tudo do zero toda vez que eu vou editar. Mas eu já tô organizando pra ficar mais interessante, mais rápido essa situação da edição, tá? Então, o vídeo que eu falei que ia ser um vídeo por semana, talvez não saia. Eu tento, mas talvez não saia. Mas pelo menos vai saindo por aí, eu vou lançando, eu não vou parar. Tenho bastante conteúdo pra fazer, um canal meio pessoal assim. Posso fazer mais jogos porque eu gosto de jogar, mas também posso fazer de alguma série, alguma coisa, que é o caso que eu vou falar agora. Mano, todo mundo gosta de assistir filme, gosta de assistir uma série. Quando chega em casa, trabalho cansado, faz um cafezinho ali, principalmente no inverno, que é muito bom tu chegar em casa, fazer um cafezinho, pegar uma coberta e assistir uma série ou um filme. Pronto, tá ali no seu cantinho, ali ninguém te incomoda. É muito bom. Então, nesse tempo que eu tô descansando fazendo isso, que eu chego em casa e faço isso, veio na cabeça que eu nunca tinha assistido Star Wars. Era uma série que eu, particularmente, eu julgava muito. Pra mim, parecia que não era interessante. Só de olhar assim, pra mim não era muito interessante. Eu sempre gostei de astronomia, as coisas espaciais, mas não de tiro, sabe? Essas coisas de sabre de luz, aí tirinho aqui e ali, nave espacial. Eu sempre gostei da astronomia em si, sabe, do espaço em si, natural, dele natural, sem exploração, sem nada do tipo. Mas eu resolvi dar uma chance pra assistir Star Wars. Atualmente eu assisti até o episódio 3. Tempo, como eu falei, também não é grande coisa que eu tenho pra parar pra assistir as coisas, né? Mas eu tô assistindo e assisti até o episódio 3. Vou relatar não exatamente o que aconteceu ou dar uma crítica, um senso crítico sobre como que é, mas sim a minha experiência. Até porque é algo pessoal esse canal, a minha experiência, tá? Assistindo, que eu fiquei bem surpreso. Tá? Porque primeiramente, quando eu comecei a assistir, eu ainda tava meio relutante, tava tipo assim, será que vai ser bom? Porque os efeitos não eram bons na época. É um filme antigo, né? É um filme antigo, mas eu entrei na cabeça assim, o seguinte, eu vou começar a assistir pelos episódios, tá? Porque eu acredito que seja esse a ordem dos lançamentos, né, dos episódios, não a ordem cronológica, mas os lançamentos, então eu vou assistir do jeito que um fã assistiu lá no lançamento dos episódios, né, que ele esperou. Não tinha essas séries complementando a história antes e depois dos episódios, né? Não tinha essas séries que tem hoje em dia. Então eu tava nessa dúvida, eu começo pela ordem cronológica ou pelos episódios. Só que se eu começasse pela ordem cronológica, eu ia começar, por exemplo, num filme de 1999 e pular para uma série de 2020. Não que seja essa a ordem em si, mas só para dar um exemplo, né? Então eu pensei, não, vamos começar do absoluto zero mesmo, de como as pessoas tiveram a experiência de assistir, porque eu quero julgar, ter um senso crítico mais ou menos daquela época, né? Apesar que meu senso crítico agora tá muito mais elevado com os efeitos especiais e as histórias de alguns filmes que foram lançados, dado a tecnologia e o conhecimento que a gente adquiriu ao decorrer dos anos, né? Mas aí eu decidi assistir, desvendei os olhos e decidi dar uma chance para Star Wars, porque para mim não fazia sentido uma série fazer tanto sucesso assim, né? Seria um delírio coletivo, um delírio de nostalgia coletivo, uma série fazer tanto sucesso assim. Por enquanto, então eu comecei pelo episódio 1, tá? O episódio 1 já daquela convicção de, pô, vai ser ruim, mas eu vou dar uma chance, né? E admito que eu fiquei surpreso logo nos primeiros minutos de filme, porque a criatividade também é muito boa. Das coisas, como iam acontecendo, admito que eu fiquei meio perdido de início, né? Porque eu não sabia o nome das coisas, assim. Mas à medida que eu fui assistindo, comecei mais a entender os personagens, o que eles estavam fazendo ali. Qual era a função deles e quem era mestre de quem, o que exatamente deu errado, o que estava acontecendo, sabe? Por que eles queriam pegar a Padmé? Por que eles queriam pegar ela? O que aconteceu com o que eles queriam tratar, então, né? Então eu comecei a entender, mas de início eu fiquei meio perdido. E eu fiquei extremamente surpreso com a qualidade da obra. Pelo menos os primeiros episódios que eu assisti, que é o episódio 1, né? O episódio 1 que eu assisti,
A apresentação dos personagens foram muito boa, a apresentação do personagem. A transição também do Anakin. Você assistiu até o episódio 3, né? Que eu assisti até o episódio 3 e você provavelmente assistiu, quem já assistiu Star Wars. Que a transição do Anakin boa pra mim, tá? Pra mim foi muito boa porque eu consegui ver por que ele começou a ficar mal. Uma pessoa tão boa, que tem um coração tão bom quando Anakin tinha, que ele não deixava o pessoal ir, por exemplo, não quis deixar o pessoal ir pra nave, porque ele ficou preocupado com a convidou o pessoal para ir pra casa dele. Então eles tinham um coração bondoso, mas à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai perdendo essa bondade, vai começando a ver algumas coisas, algumas corrupções que tem na Ordem Jedi, né? Algumas coisas, uma perseguição também que tem com ele lá, que o pessoal não confia muito nele, então ele já tá meio com o pé atrás ali. Então tu consegue ver essa transição. E o Hayden, não sei como é que se pronuncia o nome do ator. Eu sei que na época ele recebeu uma crítica muito dura, né? Até um prêmio na época que tinha lá de pior atuação ele recebeu, né? De pior atuação ele chegou a receber. Eu não concordo, mas eu não concordo, e eu acho que a maioria das pessoas também não concorda, porque à medida que o tempo foi passando, ele foi recebendo o reconhecimento que merecia, que merece de fato. Isso foi muito ruim pra carreira dele, porque querendo ou não, quando tu tá começando alguma coisa, sendo algum sonho, alguma coisa, e tu leva um baque assim, essa paulada assim, tu acaba desanimando, né? Mas a atuação dele pra mim foi muito boa, porque ele consegue passar essa sensação do Anakin, que ele tá entre o meio termo, né? Ou eu vou por esse lado, ele demonstra uma preocupação com o que é certo, mas ao mesmo tempo ele acha que se ele fizer o que é certo, não vai ter o resultado que ele queria, a paz que ele queria para as coisas. Porque para ele tá com uma visão meio turva das coisas, do que é certo, o que é errado. Ele não tá mais com aquele conceito Jedi, né? Daquelas ordens Jedi ali. Ele tem aquela questão do que é certo e errado, ele sabe o que é certo e errado, mas ele também não tem mais aquela confiança que vai dar certo. Se ele seguir o mesmo caminho, vai dar certo as coisas. Então ele começa tendo essa transição entre rebeldia e maturidade, né? Ele começa a ser um pouco rebelde, maturidade, tem uns surtos de raiva também, começa a acontecer muitas coisas na vida dele, então ele começa a ter uns surtos de raiva, já que ele perdeu a mãe dele, ele perde a mãe dele nesse caminho, ficou já extremamente apreensivo. Acho que a partir disso que ele começou a pensar mais nas coisas, a refletir mais sobre as coisas e começou a ver o que o caminho estava tomando, o que ele queria de fato fazer, né? Eu acho que esse foi a situação do Anakin. E aí quando ele sonha que a Padmé vai capotar, ele fica extremamente preocupado, né? Fica extremamente preocupado e acaba caindo pro lado negro. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque eu não quero deixar esse vídeo, não sou especialista em Star Wars, estou começando a assistir, eu só estou relatando uma experiência que eu tenho e convidando você para começar a assistir Star Wars, você que nunca assistiu, apesar de já ter dado spoilers absurdos aqui do primeiro e terceiro episódio, do primeiro até o terceiro episódio, mas vale a pena, porque eu sabia, eu já tinha alguns spoilers, né, do Darth Vader, do Anakin virar o Darth Vader, alguns spoilers tipo Obi-Wan lutar contra o Anakin, né, então por mais que eu sabia algumas coisas, ainda assim foi muito interessante eu ver como isso desencadeou. Porque, como eu já sabia, quem tava assistindo na época não sabia, eu acho, né? Ficou surpreso, Anakin caiu pro Lago Negro. Mas como eu já sabia, eu queria saber como isso ia acontecer. E como foi acontecendo, eu fiquei bem surpreso e começava a querer entender mais por que ele estava sendo motivado àquilo. Então é muito legal, mesmo tu sabendo como vai acontecer as coisas, como que no futuro vai acontecer as coisas, ainda assim é legal tu assistir, porque a sensação que te passa é uma sensação legal, uma sensação da história. A história é legal, as lutas são bacanas, pelo menos as coreografias são bacanas, algumas delas, nem todas, né? Alguns personagens, não vou dizer que quem, mas tipo, só morrem do nada, ou morri, né? Mas em contrapartida, outras lutas também são bem coreografadas, não é chato de assistir. Se você entrar com a cabeça de que vai assistir um filme atual, exigindo as coisas de filme atual, você realmente não vai achar chato, tá? Você vai achar chato porque, querendo ou não, é um filme antigo, então tu tem que entrar já com a cabeça que é um filme antigo, que eu não dei detalhes, porque eu não conheço muito sobre Star Wars e também não tenho essa liberdade, essa convicção, né, essa propriedade para falar do Star Wars como um fã de carteirinha que assistiu desde o início várias vezes o filme, assistiu uma vez só cada filme, né? Pô, não tem nem como eu reassistir para pegar os detalhes. Talvez futuramente eu reassista e pegue mais detalhes, né? Ou as frases dos personagens e os detalhes mínimos. Então
Aqui é mais um relato da minha experiência. O Obi-Wan, ele... Cara, eu tenho, tipo, a sensação... Eu não sei se é, tá? Mas tive a sensação que ele era um pouco arrogante, né? Do início. Ali no início, tipo, eu tava assim... arrogante. Até que ele falou, pelo menos falou, pô, mais uma vida insignificante pra vir com nós. Tipo isso, né? Quando o Anakin era criança e eles libertaram o Anakin, né? E ele parecia ter a sensação de ser meio rebelde. Eu, pelo menos, tive essa sensação de ser meio rebelde. Mas que com a perda do seu mestre, ele acabou amadurecendo bastante, começou a tomar outros caminhos. Eu não sei se vai ter uma série no meio disso que vai contar exatamente o que aconteceu com ele para amadurecer, mas ele amadureceu bastante. Ele só deixou de ter um pulso firme. Acredito que se ele andasse mais com o Anakin e buscasse mais entender o Anakin, conversar com o Anakin em si, né, do que ser extremamente rígido, por exemplo, as ordens, né, do conselho, sem buscar o lado do Anakin também. Acredito que o Anakin teria mais dificuldade para cair pro lado negro. E se ele pudesse ajudar também o Anakin, por exemplo, se ele conversasse o que preocupasse o Anakin, por exemplo, a Padmé, ou talvez o Anakin falasse e ele deixa alguma sugestão, né, sugestão de como que eles poderiam proteger ela ou alguma coisa assim, mas realmente não aconteceu. Ele também não estava defendendo o Anakin, por exemplo, quando o Anakin foi levado lá pro conselho. O conselho não queria aceitar o Anakin, mas o mestre do Obi-Wan quis que o Anakin fosse e se impôs, né? Se impôs contra o conselho para o Anakin ser treinado. Então faltou isso no Obi-Wan, talvez, essa questão de se impor, proteger mais um pouco mais o Anakin, entender mais o lado do Anakin também. Eu acredito que o Anakin teria mais dificuldade de cair. Não sei se ele cairia, né? Ou se era o destino dele cair pro lado negro. Acredito que não, porque é o escolhido. Eu não sei se depois ele se redime, parece que eu falei errado. Eu não sei se depois ele volta pro lado do bem ou não. Como eu falei, tô no terceiro episódio. Eu tenho alguns spoilers, mas não todos, né? Não todos, então tô assistindo. Então eu não sei se ele volta ou não para ser o escolhido. Se ele cumpre a profecia de ser o escolhido. Mas por enquanto tá muito legal, tá muito bacana. Era pra ser um vídeo curto, mas ficou um vídeo longo. Eu vou tentar cortar ainda o máximo possível. Pra finalizar, pra você que nunca assistiu Star Wars, assista, mano. Assista porque é muito legal. E uma dica, tá? Uma dica, pega um tempinho livre. Se for assistir, pega um tempinho livre. Faz uma pipoquinha ali, faz um cafezinho, ou depende. Eu gosto de tomar um cafezinho com torta de frango, sabe? Um cafezinho com uma pipoquinha, também é bom, né? Faz ali um cafezinho. Pega um dia bem frio, sabe? Um dia bem frio. E você tapa nas cobertas. Apaga todos os filmes que tu tem na tua cabeça, tá? Todas as referências, defeitos, histórias, apaga tudo. E vai como se tu fosse assistir pela primeira vez. Dependendo da situação, tu tá de fato assistindo pela primeira vez, mas eu digo lá no cinema, sabe? Na época. Tenta ir com a mentalidade da época, sabe? Das pessoas da época, da situação. Porque era um filme de mais de 20 anos atrás, eu acho, né? Acho que é. Mais de 20 anos atrás. Então, se tu for com a mentalidade atual, tu não vai degustar o filme como eu degustei, no caso. Vai com aquela ganância de entender. Tenta entender os personagens. Tenta ver, prestar atenção nos detalhes das transições dos personagens, tanto para amadurecimento, para outras causas. Por exemplo, qual é o caso do Anakin, né? E a evolução e a construção dos personagens. Tenta prestar atenção nisso, que eu acredito e confio que tu vai, mano, me agradecer depois. Porque até então, até o terceiro episódio, tá impecável, é impecável. Vou dar um pequeno detalhe aqui, que esse canal ele é bem pessoal, né? Eu voltei com ele, então ele é bem pessoal, ele não tem mais um ponto assim, que antes eu fazia só jogos, né? Eu vou postar sempre que eu tiver tempo, vou postar. Não digo tipo uma frequência, um dia fixo, tá? Mas eu vou tentar postar sempre entre segunda e sexta, tá? Segunda e sexta. Por aí, porque se de segunda eu edito o final da semana e largo segunda, e sexta eu vou editando durante a semana, então pode ser entre segunda e sexta, tá, os vídeos. E não toda semana, não sei, tá, mas eu vou tentar largar toda semana, só não garanto 100% que vai sair toda semana, mas eu vou tentar, vou dar o máximo de mim, tentar, porque às vezes eu tô muito cansado e não tenho criatividade para editar também, ou gravar algum vídeo. Mas como eu tava assistindo Star Wars durante a semana, né? Acabei que deu essa ideia de fazer a minha sensação de assistir Star Wars até o episódio 6. Então é isso. Forte abraço.
Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade para comentar se você assistiu Star Wars ou se você vai começar a assistir. Comente aí. Quero saber como que tu vai começar a assistir, se vai seguir a minha dica. Então, e se você seguiu a minha dica depois, volta aqui para comentar como é que foi a sensação, tá? Ou espere um próximo vídeo sobre Star Wars, porque são muitos episódios, provavelmente eu vou fazer outros vídeos sobre. Então, muito obrigado, forte abraço, fique com Deus e fui.